Então, portanto, vamos ler aqui o terceiro capítulo da segunda carta de Pedro. Vamos ler até o versículo 13. Diz assim o texto: amados, até agora, amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. E esses proclamarão. 2 pontos. O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existe estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessária que sejais? Ele mesmo responde: pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiamos em sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. Até aqui, queridos, para o momento. Agora no capítulo 3, Pedro irá nos dar um sinal da esperança divina, um sinal da volta de Jesus, aonde aqueles falsos crentes, aqueles falsos mestres que estavam infiltrados na igreja, estavam dissimulando, estavam pregando, estavam ensinando que Jesus não ia voltar, que Jesus, isso aí era promessa para maluco, isso aí era lorota. Então Pedro começa agora no capítulo 3 falar dessa promessa que é segura, que é com certeza irá acontecer. Então Pedro discute o erro doutrinário dos falsos mestres, a negação da volta de Jesus. Pedro discute diretamente esse erro doutrinário, que é a negação. Eles negavam a volta de Jesus. Aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, ele relembra seus leitores do incentivo à obediência decorrente da promessa da volta de Jesus. Os falsos mestres olhavam com ceticismo para tais promessas, porque
porque a estabilidade do universo não indicava que Deus estava pronto a intervir novamente na história. Então nós vimos no capítulo, aqui no 3, de 1 a 4, nós vimos o erro doutrinário desses falsos mestres. Nós vimos que Pedro incentiva os seus leitores a obediência a Deus decorrente à promessa da volta de Jesus. Olha o que ele diz, vamos reler, né? Bom, no versículo 1 ele diz que essa era a segunda carta que ele estava escrevendo, e a intenção dele era sempre despertar, né, as recordações na mente sincera dos irmãos, né? E também para que eles viessem lembrar, e aqui é interessante, amados, no versículo 2, que ele coloca: olha, é bom vocês lembrarem das palavras dos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os apóstolos vos ensinaram. Veja que o apóstolo ele baseia a sua mensagem da volta de Jesus, da segurança da volta de Jesus, não na sua palavra, não em fábulas, em outro lugar que for, mas ele baseia completamente no Antigo Testamento, quando ele fala sobre os santos profetas. Ele está se referindo às profecias do Antigo Testamento. Ele fala do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus, ou seja, ele fala das próprias palavras de Jesus, quando o próprio Cristo afirmou categoricamente que ele iria voltar, ele iria para o Pai, mas um dia ele iria buscar a sua igreja, por exemplo, João capítulo 14. E ele também, o apóstolo Pedro, também coloca que os apóstolos também ensinaram essas coisas. Então a nossa fé, irmãos, não está baseada em outra coisa a não ser na infalível palavra de Deus. Por isso, exatamente por isso, nós temos a certeza da volta de Jesus. Eu tenho um livro lá em casa, eu não me lembro quantas páginas ele tem, ele deve ser mais ou menos igual esse aqui assim. Na próxima semana, de repente, eu trago só para mostrar para os irmãos. Ele deve ser mais ou menos igual esse aqui. De todas as profecias da Bíblia, e a grande maioria, para não dizer quase todas, foram cumpridas cabalmente. Versículos e profecias que estão lá no Antigo Testamento foram cumpridas cabalmente, ou seja, foram confirmadas. A primeira que eu me lembro aqui é Gênesis 3,15, quando o Senhor diz, olha, falando para a serpente, que é Satanás, olha, vai nascer um da semente da mulher, tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Amém, aleluia. Amém? Óbvio que o próprio Deus estava se referindo a Jesus Cristo, que nasceu da mulher, e que venceu a Satanás na cruz, e que vencerá lá no final, por fim, eternamente. Então a base que Pedro coloca da certeza, irmã Nasa, da volta de Jesus, é a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia Sagrada. Então a nossa fé não está no homem, porque o homem diz, porque os pastores ensinam, não é somente isso, é aqui nas Escrituras Sagradas. E daí Pedro coloca o seguinte, nos incentiva a obedecer a Bíblia, nos incentiva a obedecer as Escrituras, baseada na volta de Jesus. Na volta, Jesus voltará, então vale a pena ser obediente. Jesus voltará, vale a pena ser fiel a Deus. Amém. Jesus voltará, vale a pena nos esforçarmos. Amém. Jesus voltará e buscará para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Amém. Então vale a pena. Era isso. E vejamos nós que os falsos mestres, eles olhavam com ceticismo para tais promessas, ou seja, a promessa da volta de Jesus. Ceticismo, eles olhavam com dúvida.
não é bem assim. Não é, porque qual era a base deles de não crer? Era a estabilidade do universo. Indicava que Deus não ia intervir novamente na história. O versículo 3 e 4. Primeiro no 13 ele diz que era para os irmãos considerarem, era para os irmãos ficar atentos, que nos últimos dias iam surgir escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Paixões aqui, queridos, paixões é as suas próprias vontades, os próprios desejos, o seu próprio querer. E o versículo 4, aonde os que negavam a volta de Jesus estavam baseados no quê? O versículo 4 diz: eles vão proclamar, eles vão proclamar, ou proclamarão. O que aconteceu com a promessa da vinda? A promessa aqui na minha Bíblia está em letra maiúscula, está se referindo à promessa da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Ora, se desde os nossos antepassados, que morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha, Pedro baseia a volta de Jesus na profecia do Antigo Testamento, isto é, nos profetas, nos santos profetas, nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus e consequentemente nos ensinamentos dos apóstolos. A base desses falsos irmãos, desses escarnecedores, era dizer: cadê a promessa da vinda? Se tudo continua exatamente igual. Os irmãos entendem? Uma promessa vazia, sem sentido. O que eles estavam baseando? Era que tudo continua igual, tudo continua exatamente igual, desde que o mundo é mundo, desde os nossos antepassados, exatamente tudo igual. Então eu acho que não tem essa tal da volta. E às vezes pode passar pela mente de um de nós aqui dentro, ou dos nossos irmãos na fé, enfim, Jesus não vai voltar. Isso eu acho que não é bem assim, porque tudo continua exatamente igual como era. A gente casa, a gente morre, a gente nasce, a gente isso, a gente aquilo. Mas amados, aí Pedro a partir do versículo 5, ele responde às negações dos hereges, afirmando que a atual estabilidade do mundo não é argumento para a permanência da mesma forma. Esse não é argumento. Vocês estão dizendo que Jesus não vai voltar, porque o argumento de vocês é porque tudo está a mesma coisa, mas isso não é argumento básico, isso não é argumento forte para negar a volta de Jesus. O Deus que mantém o universo unido por sua palavra poderá alterá-lo com a mesma palavra. O mesmo Deus que mantém o mundo ainda assim que nós estamos vendo e vivendo, esse mesmo Deus que mantém é o mesmo Deus que tem poder para mudá-lo com a sua própria palavra. É o que ele diz aqui, versículo 5. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e foi formada da água e por meio da água. Versículo 6: foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Então Pedro lembra aos seus irmãos na fé e também aqueles falsos mestres, sendo vocês estão esquecendo de um detalhe nesse negócio. Vocês esquecem que o mundo, versículo 6, que o mundo também, o versículo 5, foi criado. E esse mesmo mundo que foi criado, também pela mesma água ele foi destruído. Ele diz aqui, por meio da água ele foi destruído, submerso e destruído. Versículo 7 ele diz: ora,
por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão preparados para o fogo. Volto a dizer, a base do apóstolo Pedro era a própria Bíblia Sagrada. Os homens, os falsos mestres, baseavam a sua falta de fé na volta de Jesus na estabilidade do mundo. Pedro traz a memória daqueles homens, daqueles falsos mestres e também da igreja, dizendo: pessoal, um dia o mundo foi destruído, foi submerso e destruído pelas águas, e por intermédio da mesma palavra de Deus que criou os céus e a terra, que criou tudo, esta mesma palavra, os céus e a terra que hoje existe também estão preparados para o fogo reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Queridos, a nossa fé tem que ser inabalável. O mundo pode melhorar, pode daqui 10, 15 anos, sei lá, virar uma prosperidade mundial, ficar tudo mil maravilhas, o Brasil não ter mais corrupto, que eu acho que é quase impossível, mas enfim, pode acontecer. Mas mesmo isto não é segurança de que Jesus não irá voltar. Ou pode virar tudo do avesso, também não é motivo de nós não crermos na volta de Jesus. Era isso que Pedro estava afirmando. Em favor da fé na volta de Jesus, Pedro também argumenta que Deus vê o tempo de forma diferente dos seres humanos. Olha outro argumento de Pedro, versículo 8: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Há um princípio que vocês não podem esquecer. Que princípio é? Que que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que Pedro está dizendo aqui? Que Deus vê o tempo diferente de nós. 1000 anos para nós é exatamente 1000 anos. Um dia para nós é exatamente um dia. Para Deus não tem nada disso. Ou seja, o tempo para Deus é diferente de nós. Porque para nós existe tempo, para Deus não existe tempo. Toda a eternidade está diante dos seus olhos. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro, não existe nada. Para Ele é uma coisa só. Então o tempo, para Deus não é tempo, não existe tempo para Ele. Ele é e será eternamente. Os irmãos me entendem? O que é o tempo para aquela pessoa que é eterna, que não tem começo e não tem fim? Logo não existe. Tempo para nós existe porque nós temos começo, temos o meio da nossa vida e temos o fim da nossa vida, falando de vida terrena. Então para nós existe tempo. Então Pedro lembra os irmãos, dizendo: gente, esses caras estão argumentando, porque se passou aí 1000 anos, 2000 anos, se passou 3000 anos, eles estão baseando nesse tempo aí de 2, 3 mil anos, dizendo: olha, Jesus não vai voltar porque já se passou quanto tempo? 10 anos, 20 anos, e tudo continua a mesma coisa. Então eu acho que não é verdade. E daí Pedro disse: gente, nós somos seres humanos, nós olhamos o tempo de um jeito, para Deus olha de uma outra maneira. Então não há argumento. Se alguém um dia te falar: Jesus não vai voltar, irmão, irmã, olha, faz 2000 anos, que ele disse que vai voltar, e até aí você lembra: meu, que eu aprendi lá na igreja. Lê lá a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, onde Pedro diz aos irmãos: eu tenho que ensinar vocês como é que ele diz aqui? Um princípio. Deus não enxerga o tempo como nós enxergamos. Para nós aqui, só a carga de exemplo, né? 1000 anos é como um dia como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse, passou 2000 anos, é como se para Deus passasse 2 dias. Passou 2 dias a recém para Deus. Para nós é 2000 anos. O Senhor olhou no relógio: passou 2 dias já. Só uma brincadeira assim. Então você pode dizer: não, amigo,
Deus não olha o tempo como nós olhamos. Para nós passou 2000, para Ele não passou nada ainda, passou 1 minuto lá no céu. Então, queridos, não há argumentos. Pode passar daqui 5.000 anos. Jesus não vai voltar porque já passou 5.000 anos e tudo continua exato. Não é argumento válido. O argumento válido é isso que Pedro está ensinando. Amém, irmãos? Seguindo aqui, a verdadeira explicação para a demora da volta de Cristo é dar aos pecadores a oportunidade de aceitarem Jesus pela fé. Pedro parece que Pedro assim, ele dá uma luz no versículo 9, porque Jesus está demorando voltar aos nossos olhos, aos olhos dos seres humanos, porque Deus não tarda a sua promessa. No versículo 9, Pedro dá uma explicação então: o Senhor não atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, né? Ele diz: olha, Deus não atrasa, fica tranquilo, Deus não se adianta, Deus não atrasa, quando alguns julgam aí que Jesus não vai voltar ou está demorando. Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro dá a ideia de que Deus é paciencioso, e Pedro também coloca aqui uma pitada assim, que não tem aquela história de segunda chance para ser salvo do arrebatamento. Ele diz: olha, Deus é paciencioso com vocês, Deus está dando a chance para que todos se arrependam. O que ele está dizendo? Quando Jesus voltar, aí tudo terminou. Ele dá essa ideia, mas a ideia principal do versículo 9 é que Deus é paciencioso conosco e está dizendo: salve-se, aceitem a Cristo pela fé, sejam tocados pela palavra. Ou seja, Deus está dando chance. Vai, meu filho, prega a palavra, vai, anuncia as escrituras, vai lá, meu povo anuncia. Quero salvar várias pessoas, eu quero que, como ele diz aqui, que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o argumento do apóstolo Pedro sobre a tal demora da volta de Jesus, que Jesus é paciencioso, que Jesus é tranquilo e está dando chance para que muitos venham ao arrependimento, não é verdade? Pedro também acredita que a promessa da volta de Cristo seria cumprida com poder avassalador na hora em que os pecadores menos esperam. Versículo 10. Pedro, ele no versículo 10, no versículo 9 ele disse: olha, o Senhor não está vindo ainda porque Ele é paciencioso, está dando chance para que todos venham ao arrependimento, cheguem ao arrependimento. Mas no versículo 10 ele afirma: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. No entanto, ele afirma dizendo: entretanto virá o dia do Senhor como ladrão. Ou seja, não há dúvida da volta de Jesus. Ele pode estar dando um tempo para que as pessoas se arrependam, mas não leve na conversa fiada. Vai vir como um ladrão. Ou seja, quando menos espera. O ladrão não avisa quando vem na nossa casa. Muito pelo contrário, ele vem pé por pé. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem que não faz um barulho. E Pedro sinaliza a volta de Jesus como fosse exatamente a vinda de um ladrão. Ou seja, ele não avisa, é quando menos espera. É quando a gente menos espera, Jesus voltará. É quando menos os ímpios esperam, Jesus voltará. Nós, a igreja, devemos estar sempre preparados, esperando a volta de Jesus. Amém, amados? Podemos estar chorando no velório, lá estamos esperando a volta de Jesus. Podemos estar no dia mais feliz das nossas vidas, lá podemos estar ligados na volta de Jesus.
Mas para aqueles que são ímpios, para aqueles que negam a volta, não estão nem aí, estão nem um pouquinho preocupados. Mas para Pedro, a volta de Jesus significava, ou viria a ser assim, algo estrondoso, algo, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Então Pedro ele coloca o seguinte, que a volta de Jesus, ou o fato da volta de Jesus, poderia dar forças para uma nova atitude de santidade e compromisso. Veja, amados, que durante toda a carta, Pedro sempre toca nessa tecla, nessa máxima para os nossos irmãos: obediência, santidade. Ele sempre coloca isso, em toda a carta, tanto na primeira carta como na segunda carta. Ele sempre coloca obediência e santidade, obediência e santidade. Olha o que diz o versículo 11, nós lemos o versículo 11: ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Que tipo de pessoas, repetindo a leitura, se tudo que existe será aniquilado, que tipo de pessoas vocês devem de ser? Claro que é uma pergunta retórica, porque logo abaixo ele mesmo responde. Que tipo de pessoa nós devemos de ser aqui, irmãos? Nós aqui presentes na igreja, que tipo de pessoas que nós devemos de ser? Pedro, ele usa a expressão pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor. Santidade, piedade, aguardando a volta do Senhor. É esse tipo de pessoas que vão morar no céu. É esse tipo de pessoas que estão aguardando a volta de Jesus. Jesus voltará. Jesus voltará. Em breve ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele reforça a atitude do cristão diante da volta de Jesus. Qual é a nossa atitude diante da volta de Jesus? Viver em santidade, viver em piedade, se afastando do mal, se afastando do pecado, se afastando, irmãos, de tudo que é ruim, de tudo que é, que nos causa aflição, dor, que nos faz pecar. Muitas vezes, queridos, eu e você, é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas muitas vezes eu e você vamos de encontro àquilo que nos faz pecar. A gente sabe que se eu for em tal lugar, aquilo vai me fazer pecar. A gente sabe, mas a gente vai lá, mesmo assim, e a gente acaba pecando. Ou faz alguma coisa que a gente vai acabar pecando. Enfim, mas o apóstolo Pedro diz: pessoas, irmãos, vocês devem ser pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando a volta do Senhor. Pedro insinua que os cristãos poderiam apressar a volta de Jesus pelo vigor renovado na evangelização e no viver consagrado, eles apressando a volta do Senhor. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos arderão e dissiparão com calor. Todavia, versículo 13, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. Eu e você podemos, entre aspas, apressar a volta de Jesus. É o que Pedro insinua. Vocês devem estar aguardando e apressando a sua vinda.
E eu já vi muitos pregadores e pastores pregando, de que a igreja tem como fazer isso, é pregando, é evangelizando cada vez mais, é pregando, anunciando o arrependimento, né? Pregando a fé às pessoas. Amados, é claro que esse ponto aqui, Pedro não deixa muito claro, não é verdade? Pedro, ele fala sobre apressando a sua vida, mas ele não dá maiores detalhes sobre o que é apressar a vida de Jesus, tá? Mas seja como for, amados, o ponto central aqui para nós, o versículo 13: todavia confiamos em sua promessa. Nós confiamos na sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. A justiça perfeita, a justiça de Deus. Aonde o mal não vai existir mais, aonde o pecado também não existirá mais. Amém, queridos? E nós seguimos aqui a partir do versículo 14, vamos ler até o final. Por isso, amados, enquanto aguardamos esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos para o erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, guarde esse versículo, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a honra no dia eterno. Amém. Amém. Pedro, aqui nesses últimos versículos, as suas últimas ordens para a igreja, Pedro relembra nos seus leitores que a expectativa da volta de Cristo traz consigo um incentivo à prática de uma vida santa. Novamente ele aponta, está vendo, irmãos? Ele volta novamente. Pedro, novamente, no versículo 14, ele dá um incentivo sobre a volta de Jesus, a prática de uma vida santa. O que ele diz? Por isso, amados, enquanto aguardamos tais eventos, ou seja, enquanto Jesus não volta, estamos aguardando os eventos de que este mundo será destruído e nós salvos. Esforçai-vos para que sejam encontrados nele, isto é, em Deus, em plena paz, sem mácula, isto é, sem mancha, sem pecado, e livres de culpas diante dele. Amados, o Senhor nosso Deus, Ele é exigente, né, irmãos? Ele é exigente. Deus não tolera o pecado, misericórdia. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar. Mais uma vez, e eu destaco nesse versículo a palavra esforçai-vos. Esforçai-vos. Esforço, dedicação. Irmã Simone nos denota que não é fácil, nós temos que nos esforçar. Amém, amados? Esforçar-nos nos aponta assim de passar barreiras, passar dificuldades e não desistir, porque aquilo que é fácil eu não preciso nem me esforçar. Mas ele disse: esforçai-vos, dedicai-vos. Não é fácil, não é barbada, vai passar problemas, dificuldades, empecilhos, mas vocês devem se esforçar
para que vocês possam encontrar nele em plena paz, sem mácula, sem pecado, sem mancha, livres de culpa. Aleluia, Jesus. Porque às vezes nós somos culpados, irmão Leandro. Às vezes choramos, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, mas tu é culpado, tu plantou, agora está colhendo. Então nós temos que estar naquele dia sem culpa nenhuma. Ele, Pedro, se refere aos escritos de Paulo como um apoio para a sua própria crença de que a paciência divina é um fator que explica a demora da volta de Jesus. Pedro agora pega os escritos do apóstolo Paulo e usa como base também para explicar aos irmãos: olha, a volta de Jesus está demorando, porque o Senhor está dando chance a vocês de se arrependerem. É por isso que ele está mais tardio. 15:16: considerai que a longanimidade do Senhor é a oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso irmão Paulo também escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. E depois tem o versículo 16 também, aonde Pedro, embora apóstolo, ele diz: olha, Paulo às vezes escreve umas coisas difíceis de entender, é complicado de entender. E é verdade, o apóstolo Paulo diz umas coisas ali que eu acho que nem ele entendia, só o Espírito revelava e ele escrevia, que até hoje a gente não encontra uma explicação mais plausível. Mas enfim, amados, será que Jesus não está demorando aí para o Carlos aprumar o cavalo dele e seguir melhor a obra de Deus? Será que Jesus não está voltando para que o nosso irmão Maurício se arrepende de alguns pecados? Que o irmão Roberto venha se arrepender de alguns pecados? Será que Jesus não está voltando, dando chance ao Vitor e à Vitória, os meus filhos, para que eles venham se arrepender dos seus pecados e viver na fé em Jesus Cristo? Pois bem, Pedro escreveu isso e Paulo também escreveu sobre isso, dizendo: gente, tipo assim, aproveitem que ele não veio ainda e passem a se arrepender dos seus pecados, porque se continuar vivendo desta maneira, pode ser que na volta de Jesus viemos levar uma surpresa grande. E no versículo 16, lá no final, ele diz, falando dos textos bíblicos, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja só, amados, veja só, aqueles que distorcem a palavra de Deus, aqueles que distorcem a palavra, aqueles que ensinam coisas erradas sobre a palavra de Deus, as suas vidas serão destruídas. Não tem jeito. Todos que se voltam contra a palavra de Deus serão destruídos. Serão destruídos. Está ali escrito bem claro. Só faltou sublimar, só faltou frisar, botar em negrito esse texto, diz para a própria destruição deles. Não, contra a palavra de Deus a gente não tem poder, irmão. Nós não temos poder para negar a palavra de Deus, e quanto mais pregar contra as escrituras sagradas. Diz a palavra, diz o próprio Cristo, que aquele que acrescentar alguma coisa à Bíblia, será acrescentado todas as pragas que contém na Bíblia na vida dessa pessoa. Se alguém tirar alguma coisa da Bíblia, lhe será tirado a vida eterna. Então, o cuidado que a gente tem que ter em relação à Bíblia Sagrada. A esses homens que negavam as Escrituras, Pedro diz que é para a própria destruição deles, quando eles negam as Escrituras Sagradas. Muitos veem uma referência de Pedro a Romanos, lá quando ele fala que Pedro escreveu coisas difíceis de entender. Muitos teólogos acreditam que ele está se referindo à carta aos Romanos, mas Pedro não identifica a sua fonte paulina. Ele reconhece que alguns escritos de Paulo são difíceis de compreensão,
mas afirma a autoridade deles, chamando-as de Escritura. Veja que, embora Pedro, dizendo, olha, é difícil, Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, mas mesmo assim é Escritura, é palavra de Deus, está entendendo, irmão? Não é porque a gente não entende, não é a Escritura Sagrada. Continua, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, independente se eu entendo, se você entende ou não entende, não importa. Pedro declara enfaticamente que os seus destinatários poderiam proteger-se espiritualmente pelo amadurecimento cristão. Glória a Deus. O conhecimento que eles precisavam era desenvolvido no conhecimento pessoal de Cristo. O vigor espiritual nosso, irmãos, está no conhecer a Cristo, irmãos. Nosso poder espiritual, a nossa maneira de ficar firmes na fé, é conhecendo cada vez mais a Cristo pela sua palavra. Olha o que diz o versículo 17: sendo assim, amados, estando bem firmados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios, vindo a perder a vossa segurança e cair. Amado, nós temos 30 anos dentro da igreja, não é certeza de salvação. Não há certeza de salvação quando nós vivemos dubiamente, tá? Se nós estamos em Jesus Cristo, nós temos a segurança. Eu sigo a Jesus, eu amo a Cristo, né? O Senhor me salvou, amém. Mas nós já estamos bem informados das Escrituras e nós devemos fazer o quê? Nos guardar para não sermos o quê? Seduzidos ou conduzidos ao erro. E o versículo 18, então, guarde esse versículo, irmãos, ou guardamos esse versículo. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando que Pedro e o apóstolo Paulo também diz isso, que nós devemos crescer na graça, na espiritualidade, ter comunhão com Deus na oração, no jejum, na busca, na santidade. Amém. Aleluia. Mas também ter conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ter conhecimento bíblico, não ser enganado por qualquer um. Vamos pôr em pé para nós orarmos? Glória a Deus. Feche teus olhos, meu amado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Querido Deus, querido Pai, que coisa boa nós estamos aqui na igreja nessa noite, Senhor. Junto com esses amados e queridos irmãos, essas pessoas abençoadas do Senhor, aonde nós concluímos essa segunda carta do livro. E nesse último capítulo nós vimos, Pai, que Pedro rebate categoricamente aquela falsa crença de que Cristo não irá voltar. Ele rebate, Senhor amado, aquelas falsas doutrinas, aquele erro doutrinário com a própria Bíblia Sagrada. Ele usa, Senhor amado, os santos profetas, isso é o Antigo Testamento. Ele usa as palavras de Jesus e ele usa as palavras dos apóstolos daquela época, dele e do próprio apóstolo Pedro, Paulo. Senhor amado, nós hoje, 2000 anos já se passaram. Muitas pessoas e quem sabe muitos crentes estão dizendo: oh, Jesus não irá voltar, Jesus não irá voltar, Jesus não irá voltar, porque tudo permanece exatamente igual como Jesus prometeu. Mas não importa, Pai, 1000 anos para ti é um dia, de um dia 1000 anos. Tu vês o tempo não como nós vemos o tempo, Senhor. Tu vês o tempo como diferente de nós. Então, portanto, isso não há base. A base é a tua palavra, que promete a vinda de Jesus para buscar uma igreja. O próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, o fundador do cristianismo, ele prometeu: credes em Deus, credes também em mim. Na casa
do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também. Deus querido, Deus amado, queremos estar contigo, Pai, não somente aqui na terra, mas principalmente na glória do porvir, aonde o Senhor, Pai, vai nos receber na glória. E nós, Senhor amado, não somos dignos disso, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu no nosso lugar, que morreu por nós ali na cruz, nos dá livre acesso a Deus com a sua morte e ressurreição. Abençoa esses amados aqui nessa noite, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança na volta de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, nos abençoa. Toma, Pai, essa congregação nas tuas mãos, toma esses irmãos que aqui estão e nos fortalece, Pai, a nossa esperança na volta de Jesus. Quando nós estivermos passando problemas, que a volta de Jesus venha confortar o nosso coração. Quando nós estivermos em momentos bons e maravilhosos, que nós vamos nos recordar dessas palavras e pensar que a volta de Jesus é muito mais, Senhor, maravilhosa do que qualquer momento bom que nós estivermos passando. Seja conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém.